Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre o contrato de franchise, um contrato de franquia empresarial. Em virtude da nossa Lei 13.966 de 2019, nós iremos, então, regravar a nossa aula de contrato de franquia empresarial para que todos vocês tenham uma aula super atualizada, assim como também os nossos alunos do módulo receberam a sua apostila já atualizada, já com as nossas impressões a respeito da Lei 13.966 de 2019. Bom, meus amigos, nós vamos então ao nosso slide para que vocês possam então acompanhar a partir dessa perspectiva nova, ou seja, como deve ser interpretado o contrato, as regras contratuais pertinentes a essa modalidade de contrato empresarial, né, que é o contrato de franchise, hoje regido pela Lei 13.966 de 2019, lembrando que a antiga lei que tratava do contrato de franquia empresarial era a Lei 8.955 de 94, que foi expressamente revogada por essa legislação. Bom, vejam vocês então, senhores, que a primeira questão que a gente deve tratar aqui diz respeito justamente ao seu conceito, né? Qual é o conceito de franquia empresarial? Bom, hoje esse conceito está exposto no artigo 1º. O artigo 1º dessa lei, ele trata, portanto, aqui do nosso conceito de contrato de franquia empresarial. É importante que vocês vejam, desde logo, que o contrato de franquia empresarial seria o sistema pelo qual um franqueador autoriza, por meio de um contrato, um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva, ou não exclusiva de produtos ou serviços, e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar a relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou os seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. Então, eu destaquei para vocês essa parte final que vocês estão vendo em amarelo, porque esses pontos que estão aí são absolutamente importantes. Em primeiro lugar, ali expressamente consignado que entre franqueador e franqueado não existe relação de consumo. Então, essa é uma questão que vinha sendo decidida pelo STJ e que acabou incorporada, então, na nova legislação. Da mesma maneira, não existe entre o franqueado e o franqueador vínculo empregatício. E agora, a lei também se refere ao fato de não existir vínculo empregatício entre o empregado dos franqueados, os empregados do franqueado e o franqueador durante o período em que o franqueador irá, inclusive, treiná-los. Então, não haverá vínculo empregatício em relação ao franqueado ou aos seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. Então, destaco esse ponto que me parece muito importante para os senhores. Bom, outras questões que me parecem relevantes sobre o contrato de franquia empresarial diz respeito às partes, que nós já sabemos que são, de um lado, o franqueador, de outro lado, o franqueado. Existe também a questão que envolve a franquia pública. Cuidado, eu já vi algumas postagens nas redes sociais, enfim, orientando no sentido de que não seria admitida franquia para as estatais. Olha, me parece que isso não está correto, até porque a gente sabe que existe a franquia do Correios, né, que é empresa pública. O que foi vetado foi a questão sobre licitação. Por quê? Iria confrontar com a lei vigente sobre a lei das estatais. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. É possível franquia de estatal, franquia pública? Não tem muitas regras, não existem muitas regras sobre isso. A Lei 13.966 de 2019, ela não fala muito sobre características específicas da franquia empresarial. Em alguns momentos, ela toca num ponto, por exemplo, como a entrega da COF, da Circular de Oferta em Franquia. Mas
admite expressamente tal possibilidade, inclusive como nós vamos ver também sobre a circular de oferta e franquia, que nós vamos chamar de COF. Então, a gente vai aqui, a nossa legislação, eu vou abrir aqui para vocês a Lei 13.966, e vocês vão ver o artigo 1º, parágrafo 2º. Como vocês podem verificar aqui, olha, a franquia pode ser adotada por empresa privada, empresa estatal ou até mesmo por entidades sem fins lucrativos, independentemente do segmento em que desenvolva suas atividades. Então, cuidado, é perfeitamente possível a franquia, portanto, envolvendo, portanto, a empresa estatal, né? Então, tomem cuidado com isso. Bom, e sobre a circular de oferta e franquia, que a gente vai chamar de COF daqui para frente, né, como a gente fala na prática, a gente tem que ter cuidado com alguns aspectos. Então, por exemplo, o artigo 2º regulamenta tudo aquilo que deve constar na circular de oferta e franquia. Então, nós temos aqui 23 incisos. Lembrando que na lei anterior eram 16. Novidades que nós vamos incluir, eu apresentei no material para vocês. Então, essa aula, nós temos o slide, nós temos também, não só para quem é integrante do módulo, a apostila completa de direito empresarial no tocante aos contratos também, né? A gente tem uma apostila só de contratos. A gente também, com mais de 200 páginas, né? Mas a gente tem também para os nossos alunos que estão vendo essa aula e que não fazem parte do nosso módulo, nós fizemos, portanto, também um texto de apoio para vocês, né? Então, atenção, porque lá no texto de apoio tem um quadro comparativo. E nesse quadro comparativo, vocês vão encontrar, portanto, ali as minhas observações sobre o artigo 2º. Na aula, eu não vou me deter em falar sobre isso, porque o que me interessa aqui no artigo 2º, para que a gente possa otimizar o nosso tempo, é constatar, por exemplo, que essas regrinhas do artigo 2º deverão estar presentes, e é importante que a gente verifique o seguinte, olha só, para a implantação da franquia, o franqueador deverá fornecer ao franqueado circular de oferta de franquia escrita em língua portuguesa. Não havia essa afirmação para ser em língua portuguesa, embora sempre fosse feita. De forma objetiva e acessível, contendo obrigatoriamente. E se não for entregue a circular de oferta e franquia na forma do artigo 2º, parágrafo 1º, no prazo de 10 dias, nós teremos consequências para isso. Então, você tem que entregar como franqueador a circular de oferta e franquia antes do franqueado se tornar efetivamente um franqueado. Ele é um candidato à franquia. Então, você vai entregar para ele essa circular de oferta e franquia com todas as informações do artigo 2º. E se você não fizer isso, entregar no mínimo com 10 dias de antecedência da assinatura de qualquer contrato, pré-contrato de franquia, ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado, isso pode acarretar, portanto, senhores, uma penalidade que vocês vão encontrar no parágrafo 2º. Se for franquia de estatal, vejam ali, ó, tem uma informação salvo no caso de licitação. Então, vamos colocar aqui para todo mundo ver, ó. Salvo no caso de licitação ou pré-qualificação promovida por órgão ou entidade pública, caso em que a circular de oferta e franquia será divulgada logo no início do processo de seleção. Tá? Mas, descumprindo esse prazo de 10 dias ou essa regrinha sobre franquia estatal, o parágrafo 2º diz o seguinte, olha, na hipótese de não cumprimento do disposto no parágrafo 1º, o franqueado poderá arguir a anulabilidade ou nulidade, conforme o caso, e exigir a devolução de todas e quaisquer quantias já pagas ao franqueador ou a terceiros por estes indicados a título de filiação ou de royalties corrigidos monetariamente. Bom, eu faço um destaque para vocês, porque essa discussão já existia, o mesmo prazo, inclusive existia na lei anterior, e na lei anterior não se falava em anulabilidade, falava-se apenas enfim, agora a gente tem a teoria das nulidades, então, dualidade das nulidades, nós temos a anulabilidade ou a nulidade, conforme for o caso, então é importante prestar atenção no cenário, e temos que tomar cuidado com a orientação do STJ que se firmou na época da legislação anterior, e parece que pode ser aplicada para a lei nova também.
o descumprimento por parte do franqueador da obrigação de entregar a circular de oferta e franquia no prazo de 10 dias não foi a causa determinante para o insucesso no negócio jurídico e que o descumprimento dessa formalidade não essencial não é passível de anular o contrato depois de passado quase 2 anos de exploração da atividade empresarial. Então, acho que essa jurisprudência aqui se adequa perfeitamente à lei nova, a Lei 13.966. Então, acho que a gente não pode descartar esse cenário. Embora para as provas objetivas a gente tenha aquela regra, nos casos concretos, ou seja, aqueles que a gente tiver uma discussão sobre jurisprudência, etc., ou uma questão subjetiva, a gente pode entrar dentro desse cenário proposto pelo agravo regimental no ARESP 572.553 do DF. Tá certo? Bom, nós vamos então fechar esse nosso primeiro bloco. Próximo bloco, então, a gente fala sobre sublocação, juízo arbitral, eleição de foro e relação de consumo. Espero todos vocês no próximo bloco.